Novo Tigo 5X Pro. Profissional. Do jeito que você queria. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a invasão por meio do Twitter, como vemos na tela. Ele disse estar totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia. Tá aí para você a postagem. Ele afirma: nossa embaixada em Kiev permanece aberta e pronta a auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia e todos os demais que estejam por lá temporariamente. Bolsonaro pediu aos cidadãos brasileiros em território ucraniano, em particular aos que se encontram no leste do país e em outras regiões em conflito, que mantenham contato diário com o governo brasileiro por meio da embaixada. Caso necessitem de auxílio para deixar a Ucrânia, devem seguir as orientações do serviço consular da embaixada e, no caso dos residentes no leste, deslocar-se para Kiev assim que as condições de segurança o permitam. Ana Paula Henkel, o que achou, Ana, dessa manifestação do presidente nas redes sociais, da nota que foi divulgada também pelo Itamaraty? Fica a expectativa, né? Afinal de contas, hoje é quinta-feira e já às 7h, pelo horário de Brasília, teremos a tradicional live semanal do presidente. Fica a expectativa sobre se o tema vai ou não aparecer na transmissão de daqui a pouco do presidente, né, Ana? Vitor, provavelmente vai aparecer, né? O mundo parou para assistir o que aconteceu, né, na última noite, as bolsas aí pelo mundo todas despencando, e obviamente que isso tudo envolve uma questão que o Brasil, de uma certa forma, vai ser prejudicado, que é a questão energética. Estava aqui checando alguns dados para passar para o nosso ouvinte e espectador. 40%, Vitor, 40% do gás natural da Europa, ele vem da Rússia. E a Rússia paga mais ou menos 2 bilhões de dólares para a Ucrânia, exatamente para usar um gasoduto que passa na Ucrânia para entregar esse gás natural na Europa. E aí vem o dilema, né, do mundo hoje, principalmente das forças europeias, em relação a essas sanções econômicas, porque essas sanções econômicas elas podem, inclusive, ferir aí países europeus. Muitos desses países europeus, principalmente a Alemanha, eles são praticamente dependentes das fontes energéticas que vêm da Rússia. E aí entra a questão que eu acho que vale a pena a gente colocar no contexto, já que a nossa pesquisa cita aí o ex-presidente Donald Trump. Em 2019, o presidente Donald Trump ele questionou diretamente a Alemanha dentro do contexto de parceria na OTAN, por que os Estados Unidos teriam que colocar muito mais dinheiro na OTAN para proteger os estados ali aliados da OTAN, inclusive a Alemanha. Existe um vídeo aí dele que ele fala especificamente da Alemanha e da França, enquanto a Alemanha pagava bilhões de dólares para comprar o gás natural da Rússia e estava em processo de construir um segundo gasoduto, que é o chamado agora, muita gente está falando dele, mas semana passada eu já tinha mencionado o nome dele aqui, que o Nord Stream 2. O Nord Stream 2, ele é um gasoduto ainda em construção que liga exatamente a Alemanha diretamente com a Rússia. E o Donald Trump questionou isso, como a Alemanha não ativamente desmontou essa pirâmide aí financeira com a Rússia. O Donald Trump resolveu impor sanções às empresas que estavam envolvidas na construção do Nord Stream 2, fechando aí um canal importante financeiro da Rússia com a Europa, especificamente a Alemanha. Pois bem, assim que Joe Biden entrou na Casa Branca, se alguém perguntasse quais as suas políticas, presidente Biden, a resposta praticamente seria desfazer tudo o que Donald Trump fez. Isso em relação à crise, às políticas de fronteira na imigração, as políticas imigratórias na fronteira sul, políticas de corte de impostos e, inclusive, a política sobre o Nord Stream 2. O Joe Biden levantou as sanções que Donald Trump tinha colocado, exatamente porque era uma maneira de continuar aí derramando bilhões de dólares na Rússia, e o Donald Trump estava certo em questionar, espera aí, eu estou usando o dinheiro do pagador dos impostos americanos para proteger vocês e vocês estão colocando dinheiro exatamente na Rússia. Joe Biden levantou as sanções desse Nord Stream 2
e agora a Alemanha volta a discutir outras sanções, mas que não incluam o Nord Stream 2, ou seja, a Europa está aí para falar o bom português, num mato sem cachorro, porque tem que impor sanções, porque é importante, né, essa força humanitária diante de um regime aí de Vladimir Putin que vem com um autoritarismo absurdo, mas também essas sanções elas podem acabar machucando a Europa. É um contexto geopolítico muito complexo. A gente também tem que pensar em todos os outros países que fazem fronteira ali com a Ucrânia. Muitos fazem parte da OTAN, como a Polônia, por exemplo, a Romênia. Então, Vitor, tudo é muito cedo ainda para a gente analisar até quando essas sanções elas serão eficazes, sanções econômicas, e até quando esse poderio militar da Ucrânia vai suportar esse avanço aí, que eu estava vendo aqui na TV agora. A cada hora, os pontos de ataque na Ucrânia, eles multiplicam de uma maneira muito impressionante. Então, é preciso que o Ocidente haja e que haja de uma maneira mais eficiente. Não espere um mês para ver o que as sanções econômicas, o efeito que essas sanções econômicas surtiram em Vladimir Putin, que no momento o placar aí dessa guerra, ele está vencendo. Diga, Augusto. Olha, o que houve foi uma invasão, é isso que tem que ser, temos de deixar claro, invasão por parte da Rússia. Agora, vocês lembramos todos aí da guerra do Iraque, alguém cobrava a posição do presidente brasileiro. Só quero deixar claro aqui que o Brasil não tem poder para isso, ele não influencia o mundo, sinto muito. Mas o Brasil não é o que querem os brasileiros aí, exageradamente patriotas, né? Enganosamente patriotas. Não tem que vai interferir em tudo. O Brasil tem que ficar atento a movimentos que podem ser estimulados aqui com a ajuda russa, aqui na América do Sul. O território do Essequibo, que pertence à Guiana, é contestada a posse pela Venezuela. A Venezuela, cujo exército foi armado pelos russos, pelo governo Putin, a qualquer momento pode invadir o território do Essequibo. Aí é um problema do Brasil também. Esse problema é outro, está em jogo a credibilidade da OTAN. E se fosse o presidente fosse o Trump, não tenho dúvida de que ele estaria, pelo menos, falando grosso, tendo uma posição clara e contestando o que fala o Putin. Porque é o seguinte, eu não sou vidente, também não sei como vai agir um maluco aí como o Putin. Mas essa história para mim de quem se meter aqui vai sofrer as consequências mais graves da história. Arsenal nuclear serve para... ele tem o poder de dissuasão. Tá, olha aqui, eu estou armado e tal. Não é fácil, mesmo para um maluco, ficar soltando bomba por aí. Não é uma bomba nuclear. Até porque existe a retaliação, né? Não é a única potência. E o que me preocupa aqui é essa aliança entre China e Rússia, porque a qualquer momento já há conversa sobre isso, né? Rumores sobre isso, e gente falando de aviões sobrevoando o local, Taiwan. O que eu temo é a invasão de Taiwan pela China, agora que pode se dar. Essa tragédia também. Então aí você vai começar a recuperar territórios, fazer a história retroceder. Você vai voltar ao século passado e daqui a pouco está a Rússia querendo voltar a ser a União Soviética? Não pode. Para isso, eu temo que não bastam o bloqueio econômico, não basta. Porque nenhum presidente russo, ditador, nenhum ditador chinês iriam combinar alguma invasão sem pelo menos ter constatado que há condições de sobreviver por algum tempo ou por muito tempo a qualquer tipo de bloqueio. Ô Vitor, existe uma pressão, contra-pressão também, mas uma pressão muito forte para que o presidente Jair Bolsonaro tome uma decisão radical
sobre esta guerra, né? E vem de todos os lados. Hoje, o encarregado de negócios da Ucrânia, né, que fica aqui no Brasil, o Anatoly Trakav, ele diz o seguinte, que o Brasil tem que se posicionar, é evidente que é a função dele defender o país, tem que se posicionar de uma maneira muito mais forte. As questões foram no Ministério de Relações Exteriores. O presidente Jair Bolsonaro está sendo informado a todo instante, uma equipe do Ministério das Relações Exteriores está captando informações e concentrando tudo, e essas informações são levadas pelo chanceler brasileiro ao presidente Jair Bolsonaro, né? Essa publicação do presidente, ela já é um posicionamento. Quando o Brasil não se coloca fortemente contra a Rússia ou fortemente contra a Ucrânia, é evidentemente um posicionamento do Brasil. Foi muito citado aqui o artigo da Constituição, quando ele fala exatamente na paz. A Constituição brasileira defende a paz e a autodeterminação dos povos, né? Então, assim, não tem exatamente que se posicionar de maneira radical ou forte. Existe, evidentemente, uma pressão do aliado, Estados Unidos, que é um aliado preferencial do Brasil, um parceiro. E os Estados Unidos quer que o Brasil, que o presidente Jair Bolsonaro decrete, né, e que defina uma posição contra a Rússia. Mas, na verdade, o governo brasileiro já definiu a sua posição, que é esta posição publicada pelo presidente Jair Bolsonaro. Se haverá reclassificação na frente ou retomada, aí é uma lógica do processo. E isso se dará através das informações que o presidente vem recebendo aí, hora a hora, acompanhando o processo. Agora, Guilherme Fiuza, queremos ouvi-lo também, Fiuza, sobre as postagens feitas mais cedo pelo presidente Bolsonaro. Da parte do Brasil, ou de qualquer outro país, qualquer outra nação, o poder da dissuasão diplomática. Qual é o lastro do seu poder de dissuasão diplomática, não bélica, né? É o exercício da democracia. E esse lastro acabou. Esse lastro acabou nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Reino Unido. Olha o Canadá. Nada disso é democracia. Todos esses chefes de Estado entraram numa ofensiva contra os seus cidadãos. Esse Justin Trudeau... Grava aí. Esse Justin Trudeau esfolando a sua própria população, arrancando direitos básicos do seu cidadão, jogando polícia, prendendo e arrastando mulheres, bloqueando contas bancárias. Vocês acham que isso é democracia? Vocês acham que isso é um lastro democrático? Então é o seguinte, os Estados Unidos da América se transformaram nos maiores fiadores da democracia mundial a partir da Segunda Guerra Mundial, porque eles lutaram contra o nazismo. Eles lutaram militarmente contra o nazifascismo. E eles afirmaram a democracia, e essa afirmação democrática permaneceu por bastante tempo. E os atuais líderes resolveram jogar no lixo. Jogar no lixo esse lastro democrático. Não tenham dúvidas, um ditador chinês que está, evidentemente, né, em parte, pelo menos, na semeadura dessa dissolução da democracia mundial, ele está observando cada milímetro dessa entrega, dessa renúncia, dessa capitulação das tradicionais democracias para o dinheiro, para o controle fácil. O ditador está vendo isso tudo e salivando. Então, como é que vocês acham que fica uma situação, né, a evocação da diplomacia no mundo que transige com o surgimento de uma pandemia dentro de uma ditadura, cujas instalações, quaisquer, inclusive os laboratórios, são indevassáveis.
a qualquer auditagem, a qualquer aferição internacional. Ao contrário, a China é mimada pela Autoridade Sanitária Mundial, a OMS, que recebe muito dinheiro de lá, e de investidores particulares. A China é mimada pela Organização das Nações Unidas, inclusive no seu organismo, no seu Conselho de Direitos Humanos. Veja bem, a China. E assim, esse regime ditatorial esconde a origem de uma pandemia. Hoje é investigado no Senado americano a fortíssima hipótese de vazamento deste vírus, que também as hipóteses mais fortes indicam que é um vírus manipulado e não natural. A gente está falando de que democracia? Democracia já era, companheiros. Já era, senhoras e senhores. É claro, todos nós temos o espírito democrático, todos nós recebemos o legado dos valores democráticos e estamos perseguindo. Mas os líderes, os estadistas, abandonaram e nos abandonaram na defesa desses valores. Vocês não tenham dúvida que isso é um estado de fertilidade total para o autoritarismo. Esse aí, o autoritarismo raiz. Eu vou pela força, porque aqueles que guarneciam a palavra, a lei, o valor democrático, estão brincando de autoritarismo, eles estão vendo muito bem o que estão fazendo com todos nós, e eles estão muito à vontade agora para exercer a sua força bruta.